Olá, meus amores, bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno, bem-vindo ao novo vídeo. O assunto que eu tenho hoje para compartilhar com você é manter um casamento sólido, né? Manter um casamento sólido há 45 anos. Então, há esse tipo de pergunta para mim sempre, né? Na convivência, no dia a dia, com as pessoas que eu convivo, que eu vivo, que eu conheço, né? Perguntam assim para mim, quantos anos de casamento você tem? Porque eu sempre estou falando positivamente do casamento, quanto um casamento é importante para mim, né? Coisa e pergunta, quantos anos de casamento? Porque eu e meu esposo, com esses 45 anos de casado, a gente ainda anda de mão dada, andamos de mão dada, né? Nós nos beijamos, amamos, namoramos, né? Nós namoramos ainda na idade, nós somos bisavós, vivemos 3 gerações, né? Vivemos a geração com os filhos, netos e bisnetos agora, que está chegando bisneto ou bisneta, né? Que eu postei um vídeo recentemente falando sobre o sentimento de uma bisavó. Né? Maravilhoso isso. E agora eu estou vivendo este momento, então nós temos 3 gerações juntas, né? Desde jovem e tudo, né? Então, nós, quando no começo do nosso casamento, quando nós casamos, não vou dizer assim que foi tão fácil, foi tão simples ter uma solidez em nosso casamento como nós vivemos hoje, né? Sólidas assim. Mas eu tive que aprender, então eu busquei. Por quê? O que acontece, amores? No começo, quando nós casamos, nós, né? Quando você casa, você... O que acontece? Nós viemos de famílias diferentes, com pensamentos diferentes, educação diferente, né? Então a gente, um quer mudar o outro para ser igual a gente, e nunca vai ser. Porque também Deus criou nós, homem e mulher, um diferente, né, do outro, né? Somos diferentes, não somos iguais em pensamento, né? Você vê, o dedo de nossa mão, eles nenhum são iguais, uns são diferentes do outro, né? E eu, por exemplo, fui para o casamento na intenção assim, eu vou casar e para ser feliz. Aí eu fui entender nesse decorrer desse tempo que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer a outra pessoa feliz, né? Que foi sempre depois o que eu passei para minha neta. Não, filha, não tenha pressa de casar, espere um momento, viva feliz, seja feliz primeiro e depois você casa. Foi o que aconteceu, né? Então ela foi assim bem preparada para o casamento, porque eu venho assim de uma família que o casamento é feito para toda uma vida. Casamento a gente só casa uma vez e ponto, né? Então assim que eu vejo. E aí era o que eu buscava, porque esse meu casamento é um só. Eu tenho que viver até que Deus permita que nós vivemos juntos, né? Então o que eu fiz? Busquei em Deus. Busquei em Deus, busquei na Bíblia, na palavra de Deus, busquei em Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Ali busquei nele ajuda para que eu pudesse, que eu não tinha condições, como que é, né? É muito difícil para gente mudar os pensamentos e assim. Então eu busquei ali, né? E eu lembro um dia eu estava orando a Deus sobre o meu casamento, né? E eu falei, ai meu Deus, eu tive um pensamento de pensar. Só pensei, eu ia dizer, ele nem deixou eu dizer a palavra que eu ia dizer, que Deus ele já sabe, ele sonda e conhece o nosso coração, né? Eu ia dizer para ele assim, aí, né, quando eu ia dizer, deixa eu falar, aí ele disse assim, aí eu senti no meu coração, na minha mente assim, foi a sua escolha. Eu, fui tão tocada naquela hora ali, falei, é a minha escolha. Então era o que eu ia dizer para Deus, no meio de tanto homem, foi o que eu escolhi, eu ia dizer. E antes de eu fechar, né, porque você sabe que ele, como eu disse, ele sonda e conhece o nosso coração, ele disse, foi a sua escolha. Então, se é a minha escolha, eu pensei, eu vou ter que levar essa escolha até o fim da minha vida, né? Vou ter que batalhar por esse casamento para ser feliz. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui buscar. Por quê, amores? Eu era assim, ó. Eu me via muitas vezes, porque eu sou muito de pensar assim, né? Eu me via muitas vezes, em um ringue de boxe, eu com luva boxe, o meu esposo com luva boxe, nós lutando. O poder, quem era melhor, quem era mais, quem mandava, quem não mandava, porque não podemos, né? Lar
Lar dividido, ele não subsiste. Isso que eu aprendi na palavra de Deus, né? Lar dividido, ele não subsiste. Você tem que pensar igual, tem que planejar igual, você tem que querer, né? Muitas vezes acontecia comigo, de eu até abrir mão daquilo que eu... Sim. Aí, amor, isso é o quê? Deus me ensinou, né? Deus, Jesus, Espírito Santo me ensinou assim. Antes de você tomar uma decisão de falar, ore primeiro. Aí foi o que aconteceu, eu comecei a orar, pedir a Deus. Se eu ia falar um assunto que eu sei que ele não ia muito concordar, ou talvez eu pensava que era bom para mim, não era para ele não ia, né? Porque eu pensava assim, então primeiro eu orava, pedia a Deus, Jesus, Espírito Santo, tocar no coração, se for da sua vontade, Senhor, né, que o Senhor toque o coração, prepara o coração para entender. E aí era o que acontecia, eu tinha resposta. Então eu fui entender que eu tinha mais resultado em buscar em Deus, em orar, esperar, tá, em Deus. E aí foi isso que aconteceu. Então eu trouxe para hoje eu manter um casamento sólido, né, sólido, com 45 anos, eu tive que buscar ajuda de Deus, né? Hoje sim eu posso dizer porque ele está alicerçado em Deus, Jesus, Espírito Santo na minha vida. Amores, eu estou aqui falando Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Não sei, não digo assim religião, eu digo, né? Eu não digo religião porque eu não sou assim pessoas de pensar, eu penso porque eu amo Deus, são experiência que eu estou passando para você, a experiência minha vivida, e eu não consegui e não consigo se eu não tiver Deus, Jesus, Espírito Santo na minha vida, né? Eu vou estar logo mais gravando um vídeo para compartilhar um pouco, porque eu amo, adoro ler a Bíblia, tá? Por causa de quê? E aí o que aconteceu nessa casamento sólido? O que veio? Veio firmeza, veio durabilidade, né? E estabilidade, sólido e estável, né? Então eu pude hoje manter esse casamento. Eu digo assim, não é eu que mantenho esse casamento, mas sim Deus mantém esse casamento para mim, porque viu em mim a fidelidade, a minha força de vontade, de querer mudança, de querer ser abençoada no meu casamento, né? Porque se eu escolhisse, é a minha escolha, né? Eu escolhi ele entre muitos, como muitas vezes, meu amor e lindo, você escolhe sua esposa, sua companheira, em milhares, milhões, você escolheu ela. Por quê? Era predestinado, era determinado já por Deus esse encontro, né? Por quê? Aí a gente pergunta assim, né? Porque um pensa diferente do outro, então você pode perceber que Deus, ele não une um igual ao outro, com o mesmo pensamento, o mesmo querer, tudo igual. Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Hoje não, que eu aprendi a viver o simples, né? A administrar finanças, né? Mas eu era mais mão aberta, como se diz, mais gastona. Meu esposo, ele é contador, então tudo dele é no lápis, né? No lápis, na caneta, somando, vendo, analisando se pode, se sim ou não. Então ele é mais assim, ele administrava e administra melhor, né? As finanças. Então ele sempre, e eu pensava assim que não, que podia, né? Sem planejamento, sem nada. Hoje não, planejamos juntos. Temos agenda que nós anotamos todas as despesas para que a gente não saia do orçamento, né? E também o que nós vamos comprar. Hoje eu faço lista para ir ao supermercado para eu poder gastar. Então tudo isso são coisas. E outras coisas que eu aprendi, que Deus me ensinou, é o quê? Quando o esposo chega cansado do trabalho, né? A gente tem a mania de bombardear a pessoa, né? Tanto faz a esposa como o esposo, né? Bombardear a pessoa, ele já está lá cansado o dia a dia, né? De estar dando suas energias no trabalho, em todos os sentidos, e a gente bombardeava com pensamento, com cobrança, com isso, aquilo, porque só veio em casa para almoçar, tomou café de manhã, saiu, veio para almoçar e só chegou à noite, né? À noite, então, a gente fica sozinho. Então, tudo isso são tipos de cobrança que não pode existir, né? Nós devemos estar orando, né? Estar orando, intercedendo para que
tudo corre bem, para que Deus o abençoe. E quando chega, oi, e aí, olá, amor, e aí, meu amor, como que vai? Como que foi seu trabalho? Você está bem? Então, é logicamente que a pessoa vai dizer a você, não, hoje eu não estou bem, não. Né? Aí ele relata para você o aconteceu de negativo, de bom. Então, você sabe em que área pisar, eu digo assim, né? Em que área eu devo pisar, o que eu devo dizer, quais as palavras, né? Então isso, a pessoa se sente seguro, se sente que realmente você quer o melhor dela, que é nisso, é falando, é dizendo, né? Amanda, tem muitas pessoas que têm dificuldade em expressar seus sentimentos. Eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade, né? Para mim é muito bom porque eu amo conversar, eu amo falar, eu amo dizer que eu amo, como eu sou feliz, né? Tudo é assim, ou que eu gosto, o que eu não gosto, então eu sou muito de estar falando isso, né? Tanto que esses dias eu estava na casa da minha nora, minha neta fazendo a unha, a pessoa fazendo a unha delas, e eu lá, ela quieta, não falava nada, e eu lá, eu não consigo ficar quieta. Eu gosto de conversar, gosto de falar, e daí eu falo, falando, aí ela disse, puxa vida, ela me contagiou com a sua alegria, com seu pensamento positivo. Então é isso que eu gosto, é isso que eu faço hoje com com os filhos, com o neto, com o marido, né, amor? E é isso que eu estou sempre assim, eu quero contagiar, porque eu quero estar perto de quem está bem, né? As pessoas gostam de estar perto de quem está bem, de quem está assim, né? E eu também gosto de estar perto de quem está bem, assim, fala só coisa positiva. Aprender, a gente tem um hábito, eu aprendi também, amores, que nós temos que ter o hábito de falar coisas positivas, né? Coisas negativas atrai coisas negativas, coisas positivas atrai coisas positivas. Se você estiver contagiada com pensamentos positivos, legais, de amor, paz, alegria, felicidade, não importa o que está acontecendo, mas você se sentir assim, você tem que sentir assim, né? E aí tudo vai bem, tudo está ótimo, você consegue consolidar seu casamento numa boa, tá? E é isso, meus amores, o assunto que eu tenho hoje para compartilhar com você. Espero que você amou, gostou do assunto, né? E desejo a você, né, que Deus o abençoe, Deus, Jesus, Espírito Santo abençoe seu casamento, sua família, que você tenha um casamento muito, muito abençoado, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, até lá. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.